Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos André Ferrugem, sou coordenador da Comar, Coordenadoria Municipal de Assuntos Religiosos, e a gente está aqui hoje no CRAS Centro, a convite da coordenação aqui e da esfera pedagógica, para darmos uma palestra aqui e falarmos um pouco sobre intolerância religiosa. Essa coordenadoria ela foi criada com o objetivo de fazer uma interlocução, ou seja, ter uma relação das instituições religiosas do município com o governo. Eu queria começar com uma palavra de Nelson Mandela. Quem aqui já ouviu falar do Nelson Mandela? Levanta a mão, por gentileza. Ele foi um ativista sul-africano, né? Ele lá na África do Sul tinha um regime chamado apartheid, ou seja, onde negros e brancos eram separados, né? Tinham equipamentos separados para cada um, e ele sempre brigou para que esse apartheid pudesse ser encerrado ali na África do Sul. Em função desse ativismo, ele ficou 30 anos preso, né? E o que mais me chama a atenção é que no momento em que ele foi solto, ele em momento algum proferiu palavras, né, de ódio ou de hostilidade com aqueles que o prenderam. Isso foi um grande exemplo. E a gente não fala de religião nisso. Foi um ato nobre de demonstração de perdão e de misericórdia com o outro. E isso não está ligado à religião. E ele disse o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Né? Então, ninguém nasce odiando a religião do outro. Né? Muitas vezes em casa, né, fala aquilo ali é assim, aquilo ali funciona assim, e a criança já começa a crescer com aquela mentalidade, não vou dizer deturpada, mas com um conceito diferente daquilo que ela poderia aprender na prática. Dia 21 de janeiro é o Dia Mundial das Religiões, e no Brasil é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E intolerar significa, não tolerar significa não admitir a possibilidade do outro ter o seu conceito em várias áreas da sua vida, né? E a gente precisa ser tolerante. Tolerante muitas vezes não significa concordar, mas significa respeitar com o ponto de vista do outro. Quem concorda com isso? Mas nós temos que entender o seguinte: hoje o nosso Brasil é um Brasil religioso. E eu não posso me alegrar, por exemplo, vendo uma igreja católica sendo quebrada. Eu não posso me alegrar com isso. Eu não posso me alegrar vendo, por exemplo, pai de santo sendo expulso do seu terreiro porque a outra pessoa não concorda. A gente tem visto nos jornais, nos repórteres, né, alguns terreiros sendo vilipendiados, quebrados no nosso país, né, pais de santos sendo expulsos, e nós não podemos nos alegrar com isso. Nós não podemos sentir satisfação nisso, mesmo que a minha fé seja diferente, porque ele tem o direito de cultuar. E no dia 21 de janeiro, a gente chama a atenção para essa consciência, porque as pessoas precisam ser respeitadas, independente da sua escolha. E uma das questões da Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, diz que as pessoas precisam ter liberdade de culto. Seja que culto for, ele precisa ter liberdade de cultuar. Então a gente está aqui exatamente para falar para você sobre isso. Né? O nosso país hoje não existe uma religião do nosso país. Existem países, por exemplo, que quando a criança nasce, ela já nasce naquela religião, ou seja, na Constituição diz que aquela pessoa que nasce naquele país, ele já tem aquela religião. No nosso país não. O nosso país é um país laico. O que significa laicismo? É a separação do Estado da religião, ou seja, cada cidadão do país pode escolher a sua religião. Então a gente quer mostrar essa necessidade aqui, a gente quer mostrar essa importância de nós podermos conviver juntos, né? Convivermos em harmonia, cada um tendo as suas escolhas. A gente sabe que o CRAS, ele é uma das ferramentas e um dos equipamentos que oferece as políticas públicas oferecidas pelo município, né, aqui para algumas pessoas. Como a nossa colega falou muito bem, Alice, eu cumprimentando a Alice e a Débora, né, que é a coordenadora, eu cumprimento também a todas as pessoas que trabalham aqui no equipamento.
e assim o fizemos, né? Fomos muito bem sucedidos, as pessoas receberam bem a palestra e houve bastante entendimento em torno desse assunto. Então eu queria agradecer muitíssimo a coordenação aqui do CRAS e estaremos sempre à disposição para aqueles que precisarem da palestra e da Comar. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.